ataque espiritual nos relacionamentos. Eu falei pra você o que é opressão. Eu falei pra você ataques na mente e ataques nas emoções. A diferença, ataque nas emoções é um pouco mais frequente do que o ataque na mente, certo? Ataque na mente é um pouco mais pesado e o ataque nas emoções tá propício à pessoa que ainda não é curada, que abriu brecha a levar mais, certo? Então vamos lá. Então eu falei pra vocês 2 tipos de ataque. Ataque nas emoções e o ataque na mente através de pensamentos. Só que uma vez que o diabo não consegue mexer dentro de você, presta atenção aqui. Uma vez que o diabo não consegue acertar um dardo nas suas emoções, você tá curado. Você ora todo dia, você blinda, você guerreia, você fala, sai Satanás, senta na oração da madrugada. Você põe a armadura, você fala, Deus, põe o capacete da salvação, a couraça da justiça, que nenhum demônio toque nas minhas emoções. Então o diabo ficou ao derredor, porque você tem um domo de fogo em volta de você. Existem anjos que cuidam de você. O diabo tentou de um jeito, olhou de outro, falou, não dou conta de entrar ali, não tem jeito ali, meu Deus, ali tem um círculo de fogo, não dou conta. Essa pessoa toda hora tá louvando, tá orando ainda a hora de madrugada. Ele ficou ao derredor. Só que ele falou assim, não tem jeito de eu entrar aqui, mas tem jeito de eu entrar em alguém que está no círculo social dessa pessoa para aborrecer ela. Então aí vem o ataque nos relacionamentos. Então como que acontece esse ataque? O demônio, ele vai entrar, ele vai usar alguém, tá? Ele vai manipular alguém, tá? Contra você ou para te aborrecer. Essa pessoa pode ser tua esposa, teu esposo, teu filho, pessoas que trabalham com você lá, pessoas do ministério, principalmente pessoas dentro do ministério, irmãos em Cristo. Por quê? A maior, hoje, arma de Satanás é você ficar aborrecido no ministério para você sair dele. E depois você ficar vagando para cá, para lá. Então, se ele conseguir te tirar de um lugar que você tinha uma vida, que você se entregava ali, que você se alimentava, ele acha isso aí uau, tá? Então, esse ataque é no relacionamento que está em volta de nós. Então, o que ele faz? Ele começa a trazer pequenas brigas, tá? Pequenas brigas começam a virar grande divisão. Você não concordar com o outro, aí começa a divisão. A pessoa falou uma coisa pra você, o diabo, você às vezes, você que tá na posição, você falou pro seu marido assim, amor, pega aquilo ali pra mim. Só que o diabo, que tá lá na mente do teu marido, porque ele não consegue te atacar, mas consegue atacar o seu marido. Ou você, ou consegue atacar a sua esposa, você talvez é o esposo que tá aqui. Aí você pegou, você homem ou mulher, falou assim, ó, esposa, pega não sei o que pra mim. Ou você falou assim, amor, vem cá, você chamou, você falou alguma coisa. O diabo, na mente da pessoa que ele está influenciando, ele distorceu o jeito que você falou. E pareceu que você estava brigando, xingando ou falando uma coisa que você não disse. Porque o diabo, ele distorceu a comunicação e ele consegue fazer isso quando ele está manipulando alguém. Ele não consegue fazer isso sobre você, porque você está debaixo do discernimento. Você está debaixo de jejum, de oração, então você está vendo não só as coisas naturais, mas você está, chega alguém, você está discernindo até o demônio que está agindo naquela pessoa. Você discerne tudo, você sente o cheiro do mundo espiritual. Mas a pessoa que vive com você, ou que está lá no teu trabalho, ou que é do seu ministério, ele, às vezes ele não está na brecha, ele está com a coisa aberta, ele não está fazendo as coisas certas, então ele deu o que? Lugar para Satanás. Então essa pessoa escuta às vezes. Então, por exemplo, eu já vi Satanás distorcendo, a pessoa falou uma coisa, a outra entendeu outra, aí começou divisão, e facção, e briguinha, e coisinha. Por quê? Falta de discernimento, falta de jejum. Então tem uma brecha aberta que o diabo está entrando ali, tá? Então o diabo ele vai trazer o quê? Palavras distorcidas, intenções mal interpretadas. A pessoa disse que ia fazer o favor pra você, mas você entendeu que ela não queria fazer e ela fez forçada. Mas ela falou, não, eu vou fazer pra você. Mas o jeito que ela falou, o diabo fez assim, ela não quer fazer pra você, tá indo lá fazer de forma forçada. Quando eu comecei meu primeiro ministério, a célula, quando eu comecei, um dia o Senhor falou assim, fala pra eles que o diabo vai começar a colocar eles contra você. Falei, gente, eu tenho maturidade espiritual. O diabo, ele não consegue mais entrar nesse lugar na minha vida. Mas pode ser, como eu estou evangelizando vocês, estou trazendo vocês para Cristo, pode ser que o diabo comece a falar coisas de mim contra vocês, porque eu estou sendo a ponte de salvação, de avivamento para vocês. Então, se ele vir com as ideias mirabolantes contra a minha vida, chega para mim, fala, para mim orar por você, para isso cair por terra. Não deu outra. A gente começou a falar assim, na época não era nem pastora. Lari, o diabo começou a falar que você ia pedir para mim ser mandado embora. O diabo, tipo assim, o diabo começou umas coisas assim, eu falei, gente, isso aí é retaliação, tá? Então, o diabo, ele começa a colocar no ambiente suspeita,
desconfiança, ciúme, orgulho, ressentimento. Então, às vezes, o diabo, ele começa a falar assim, pra pessoa que está sendo atacada contra você. Olá, fulana não gosta mais de você. Olá, a Ariela não gosta mais de você. Olá, a Reda não gosta mais de você. Olá, a Anne, olha o jeito que a Anne nem te cumprimentou hoje. A Anne agora, olha só. Então, o diabo, ele começa a usar as pessoas para se opor a você, para te aborrecer e para o seu coração ficar triste, ou para você desistir de um local porque ele não conseguiu atacar você. Então o diabo, ele vai tentar usar as pessoas que estão à sua volta, tá? Então ele vai tentar colocar as pessoas, às vezes o seu pai, sua mãe, seu filho, coisa assim, nada a ver, coisa boba, você fala, meu Deus, tá? Então qual que é o objetivo de Satanás? Romper o diálogo, ferir o seu coração, apagar o amor no relacionamento, certo? Então, quando você perceber que o diabo está oprimindo alguém contra você, você precisa fazer algo e tem que partir de você. A pessoa não tem discernimento. Essa pessoa não está vivendo na mesma realidade espiritual que você. Quando eu trabalhava como médica, eu lembro que um dia o diabo começou a fazer isso com uma enfermeira que eu estava evangelizando. Eu vi que ela ficou estranha, começou a recuar, começou a ficar oprimida. Eu vi que ela estava meio estranha comigo. E aí eu estava na minha sala, tinha acabado de atender um paciente, e aí o Espírito Santo falou assim, vai lá e fala pra ela que você ama ela, dá um abraço nela, quebra toda a arma que Satanás está fazendo na cabeça dela com amor. Aí eu cheguei lá e falei assim, oi, tudo bem? Deixa eu te falar. Levanta, quero te dar um abraço e falar o tanto que eu te amo e eu não abro mão de você. Você é mais que especial pra mim. E na hora ela mudou, porque o diabo estava colocando coisas, porque eu estava evangelizando ela. Então o diabo, ele vai tentar fazer isso. E a gente só pode destronar isso com diálogo ou com amor. Então, viu que alguém tá estranho? Fulano, tá tudo bem? Sei lá, você tá meio estranho. Ó, te amo, hein? Você é pessoa muito especial pra mim. Você precisa desconstruir isso, porque o diabo, ele vai tentar maquinar uma ideia, uma coisa que não tá acontecendo. E como que você derruba isso? Conversando. Como que você destrona isso? Conversando. Fala, fulano, ó, veio uns pensamentos aqui, veio um sentimento aqui, mas, né? Vem cá, deixa eu te dar um abraço e fala o tanto que eu te amo. Gente, nós que temos jejum e oração, é a gente que tem que tomar essa atitude. Às vezes a pessoa se afasta de você, o diabo coloca uma facção na cabeça dela, ela começa a te odiar sem ter motivo nenhum, porque ela acreditou numa mentira que o diabo está falando para ela, porque ela não só está sendo atacada na mente, mas nas emoções também, ao ponto de falar, eu não quero mais saber da apóstola, isso, aquilo, outro. Gente, já chegou a gente falando assim, apóstola, teve uma época que eu te odiava, mas eu vi que foi o diabo, quando eu comecei a jejuar, foi o Espírito Santo que pediu para mim vir aqui pedir perdão para a senhora, porque na verdade foi o diabo. Então, gente, o diabo, ele faz isso o tempo todo, uns com os outros, e é nós que temos discernimento, é nós que jejuamos, é nós que estamos na presença, que temos que discernir esses ataques e falar, peraí, há algo mais importante, o reino de Deus, há coisas muito mais importantes do que tudo isso, amém? Então, o diabo, ele tem acesso a pessoas à nossa volta por causa das legalidades emocionais, por causa das feridas, por causa do pecado dessas pessoas. Então o diabo, ele começa por trauma antigo, tá? Então, o que o diabo faz? Ele começa a colocar uns contra os outros. E ele não vai fazer isso vindo de você que tem discernimento, mas da pessoa que vai te começar a olhar estranho, vai achar que você não gosta mais dela, tá? Aí o diabo entra com o espírito de rejeição, espírito de orfandade, espírito de ciúme, espírito de manipulação, espírito disso, espírito daquilo, espírito daquilo. E o diabo começa. Então, como que quebra isso? Fulano, deixa eu falar, eu amo a sua vida, não abro mão de você, vem cá me dar um abraço. Quebra, destrona isso, amém? E o diabo faz isso muito na liderança, muito na igreja, muito nos ministérios, por quê? Ele quer dividir aquilo que está trabalhando como unidade, para trazer o avivamento, para trazer a oração, para trazer unidade. Então o diabo, ele quer inflamar todos os locais. Gente, sentiu que alguém está estranho com você? Vai orar e vai quebrar isso daí. Vai orar, porque é a coisa que o diabo está colocando na tua cabeça. E não deixa ninguém contaminar o seu coração, certo? Então nós precisamos ser pessoas que venham influenciar para o reino e não ser influenciado por Satanás, de jeito nenhum, tá? Então, uma das formas que o Satanás ataca você é no relacionamento, mas não é de você para a pessoa, é da pessoa para você, certo? Então o diabo vai fazer pessoas te odiar sem nunca ter te conhecido, só por causa da glória e da unção que você carrega. O diabo vai começar a colocar ranço no coração de gente que só de te ver não vai gostar de você, mas por quê? Porque ele sabe que você é ponte de salvação, não só para essa pessoa, mas talvez para a família dela toda. E o diabo vai colocar um ranço no coração. Mas por que ele põe ranço? Porque ele tem acesso às emoções daquela pessoa, ele tem acesso ao pensamento. E aí ele entra. Então o ataque nos relacionamentos é o diabo entrando e colocando pessoas contra você, homens e mulheres contra você, que convivem com você. E como que você quebra isso? Você tem que ter discernimento. Porque você vai perceber que está acontecendo alguma coisa. Então você vai falar, olha, fulano, deixa eu falar. Eu percebi que você está um pouco diferente, mas eu preciso dizer o tanto que eu te amo.
Quero fazer uma oração. Se tiver qualquer coisa no mundo espiritual, o diabo estiver atuando na tua mente, eu quebro agora em nome de Jesus. Já faz uma oração, em nome de Jesus. Gente, um líder, para ficar no ministério, ele discerne isso toda hora. Toda hora eu tô quebrando coisa que Deus tá fazendo na vida de um líder meu. Toda hora eu tô quebrando, toda hora eu tô entrando em guerra. Toda hora. E isso não vai parar. Mas eu tenho que ter maturidade. Em vez de achar algo que eu não tô vendo, eu orar e falar assim, eu repreendo Satanás, arredo o pé. E o meu ministério só tá em pé porque tem oração de guerra, tem oração de excelência. Então toda hora você tem que estar desmanchando as arapucazinhas que o diabo vem como raposinha tentar armar na tua vida, no teu ministério pessoal, na tua casa, na tua família. E assim, meus queridos, é sucessivamente. Amém? Amanhã o devocional é 10 horas, tá, gente? Tá? Porque nós estamos 24/7, tá? Então, por que o diabo faz isso? Para te aborrecer, para te decepcionar, certo? O diabo faz isso, acorda, só arrebenta do lado mais fraco. Então, se você é alguém na igreja que está firme em Deus, e o diabo vai lá e faz isso com o irmãozinho, com o neófito, quem que sai? Não é você está firme, você não está ali salvo pela denominação, você está salvo em Cristo. Mas o neófito, ele não consegue ainda, talvez, ter esse entendimento. Então, acorda, arrebenta do lado mais fraco. Então, quem que sai? O mais fraco. O mais fraco espiritualmente, porque ele atribui algo que ele acha que está contra ele, um irmão, uma questão, uma correção, ele vê isso como a presença de Deus, e às vezes ele sai da presença de Deus porque ele se decepcionou, e o diabo, ele está cansado, não, o diabo está todo o tempo, maçantemente fazendo isso, e a gente está cansado de ver esse tipo de ataque, tá? E qual que é o objetivo do diabo? Enfraquecimento da vida espiritual, enfraquecimento da aliança de liderança, da equipe de trabalho, porque o diabo sempre faz aonde você está em convivência com pessoas, enfraquecimento da vida na família, na aliança familiar, tá? Então é assim, então ele ataca, tá? As influências externas da nossa vida, pessoas influentes na nossa vida, ou seja, chefe, parente, pastores, ele vai tentar atacar. Tá? Eu não acredito que com pastores que têm discernimento, mas tem pastor que às vezes tem muita infantilidade, não consegue entender esse nível de batalha espiritual. E nós, na posição que nós estamos, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra o demônio que atua na vida daquela pessoa, contra as influências malignas que atuam na vida daquela pessoa. Amém? Então, queridos, percebeu que o diabo está colocando alguém, está colocando gosto ruim, você percebeu que tem uma atmosfera de opressão, vai lá e fala, fulano, não sei o que está acontecendo, mas eu te amo, se tiver alguma coisa acontecendo, fala comigo, não deixa o diabo usar a sua vida, não deixa o diabo te influenciar. Se quiser, eu tô aqui para orar por você, amém? Tá? O diabo tenta fazer isso para roubar o propósito das pessoas, para roubar ali às vezes a sua paz, certo? Então, nós precisamos ter discernimento. E agora, quando você não tem discernimento? Você tá firme, mas você não tem discernimento. E você acha que realmente a pessoa tá se levantando contra você, lá na igreja fizeram uma panelinha e te excluíram. E quando você vê dessa forma? E aí? E aí? Aí você sai, aí você mostra que você não tem maturidade, tá? Então, o diabo, ele sempre vai tentar fazer isso, dividir, faccionar. Então, toda vez que você perceber esse tipo de ataque, você vai orar assim, Senhor, destrona agora toda a arma, toda a arapuca de Satanás, que ele tem armado contra a vida daquela pessoa. Senhor, eu estou evangelizando aquela pessoa. Senhor Deus, lá no meu trabalho, eu vi que a pessoa está estranha comigo e eu sei, Pai, que eu não fiz nada. Então, Pai, quebra agora todo tipo de opressão, Pai, que o diabo tem feito naquela vida contra a minha. Eu sou ponte para trazer avivamento, ponte para trazer resposta para aquela pessoa, através do nome perfeito de Jesus. Senhor Deus, eu não abro mão, Senhor Deus, de estar nesse ministério. Eu não abro mão, Pai, de estar lá naquele trabalho. Não deixo o diabo, Senhor Deus, entrar na mente do meu chefe, entrar na mente de ninguém, porque, Senhor Deus, eu quero, Pai, que todos que estão ali venham desfrutar dessa glória, dessa presença que eu carrego, tá? Então essa é uma das formas que o diabo ataca, certo? Meus queridos, um beijo no seu coração.